Uma iniciativa semelhante proposta pelo governo de Fernando Henrique Cardoso no ano 2000 não prosperou devido a cláusulas polêmicas que davam acesso restrito aos americanos à parte da base. O governo Bolsonaro sustenta que a nova versão, gestada ainda no governo de Michel Temer, é diferente e não fere a soberania nacional. A medida é defendida pela Aeronáutica, que vê no aluguel do centro uma fonte potencial importante de recursos para o país. A esperança é de que o uso da base, hoje usada apenas para lançamentos de treinamento e de experimentos científicos suborbitais, também contribua para o desenvolvimento do setor espacial brasileiro. A Argentina, que pleiteia a entrada na OCDE há mais tempo que o Brasil, continua esperando, embora já tenha recebido declaração de apoio do presidente americano em 2017. Apesar disso, o professor de Relações Internacionais da FGV Oliver Swinkel avaliou que a viagem teve um saldo positivo para Bolsonaro ao fortalecê-lo junto a grupos do seu governo. Ele enfrentou muitas dúvidas recentemente dentro do governo, de militares e economistas, e com essa visita ele consegue satisfazer esses dois grupos, acredita. Mas a aproximação com os Estados Unidos nesse momento também traz riscos. Trump é muito imprevisível e não sabemos se vai se reeleger no ano que vem, acrescentou. Swinkel considerou negativo, porém, o fato de Bolsonaro não ter refutado com mais clareza a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, alternativa que Trump diz não descartar para derrubar o governo de Nicolás Maduro. Ainda acho pouco provável que o Brasil apoie uma ação militar, mas não dá para descartar 100% diante da postura de Bolsonaro nos Estados Unidos, disse. Já o embaixador aposentado Rubens Recupero, que comandou a embaixada brasileira em Washington entre 1991 e 1993, acredita que a insistência de Trump em dizer que todas as alternativas contra a Venezuela estão na mesa é retórica. Quanto ao saldo da visita de Bolsonaro, considerou o resultado muito pobre. Houve muita coisa unilateral brasileira, como oferta de cota, de importação, de trigo sem tarifa e a isenção dos vistos, para turistas americanos, mas de concessão americana eu não vi nada. O acordo para uso da base de Alcântara representa o interesse tanto de um lado como do outro, criticou o diplomata. Em alguns aspectos, a viagem pareceu mais uma peregrinação religiosa. Não foi uma visita ao governo Trump, mas à extrema-direita americana, disse também subsecretário-geral da ONU por uma década até 2004, Recupero também não viu ganhos em o Brasil adquirir novo status de aliado militar dos Estados Unidos. Na sua avaliação, isso pode desagradar outros países como Irã, Rússia e China, este último maior parceiro comercial brasileiro. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar entre países da América do Norte e Europa, criada no período da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética polarizavam a liderança dos demais países. Trump sinalizou que estuda dar ao Brasil o status de aliado extra-OTAN, ou mesmo apoiar a inclusão do país na organização. Recupero minimizou ainda a relevância de uma eventual entrada do Brasil na OCDE, questionando a premissa de que isso atrairia investimentos para o Brasil. A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, por sua vez, considera que a entrada do Brasil na OCDE daria acesso a acordos de cooperação e ajuda técnica na área de governança e aprimoramento de políticas públicas. Na sua leitura, porém, as exigências feitas pelo governo americano podem indicar uma falta de disposição concreta de apoiar a entrada do Brasil. Eu fico cética. Há uma discussão sobre se o Brasil está na categoria da OCDE do ponto de vista de confiança nas políticas econômicas, nas relações comerciais. É um país que tem oscilações, ressaltou.